Mesmos assentados, passamos à leitura de 1 Samuel, capítulo de número 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Como os irmãos estão sentados, não vão ter problema nenhum em ler os 43 versículos. Diz assim o texto bíblico: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isto? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: Não saiba isso, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que tu desejares eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, e em que, sem falta, deveria apresentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se o teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, na cidade, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: Está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: Que tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem, saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que te aprouver, se não tu fizer eu saber e não te deixarem ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia, descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste. Fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que eu mandarei o moço e lhe direi: Vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor terás paz e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: Olha, as flechas estão para lá de ti, vai-te embora.
porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu alguma coisa, pelo qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também a outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que eu o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insistiu comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegestes o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas respondeu a Saul seu pai e lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz, corre a buscar flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse, não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar, apressa-te e não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz, ao que acompanhava, e disse, anda, leva à cidade. Indo o rapaz, levantou-se Davi ao lado sul e prostrou-se, rosto em terra, 3 vezes. Beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi, se foi, e Jonatas entrou na cidade. Vamos orar? Senhor meu Deus, tem compaixão de nós, Senhor, nesse instante. Pai, nós te pedimos que o Senhor, encarecidamente, pela tua graça, Senhor, perdoe os nossos pecados, limpe-nos, ó Senhor, de toda a nossa impureza. Nós temos pecado contra o Senhor e fizemos mal em nossos dias. Por isso, meu Pai, tem compaixão de nós. Dá-nos a graça, Senhor, de termos a nossa relação contigo reafirmada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E nesse momento também, Senhor, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, ajuda-nos, ó Senhor, a discernirmos como anda o nosso coração. Se de alguma forma, Senhor, temos andado nos Teus caminhos, ou se estamos, meu Pai, divididos entre amores. Ajuda-nos, ó meu Pai, conduz-nos nessa meditação. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Irmãos, nem sempre nós devotamos toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor a uma única coisa. Nós geralmente dividimos o nosso coração. Nosso coração, por vezes, se apega a uma coisa ou outra, a mais do que a outra, e aí nós nos tornamos divididos.
Por exemplo, nós podemos nos apegar à necessidade de dinheiro e a trabalho, e aí nós ficamos divididos entre tempo gasto com a família, tempo dedicado à família e tempo dedicado ao trabalho. Essa separação é ruim, nós sabemos. Um ou outro será prejudicado, de forma que não dá para conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Nós nos dividimos o tempo inteiro, desde a hora que a gente acorda, o dia inteiro, nós estamos decidindo entre o que nós vamos nos devotar. O tempo inteiro nós estamos decidindo onde é que nós vamos colocar o nosso amor. E com Cristo não é diferente. O tempo inteiro nós somos chamados pelo mundo, nós somos convocados pelo mundo a dividir a nossa devoção que temos com Cristo em alguma coisa do mundo. Nossa correria do dia a dia, nossas preocupações, as nossas atividades nos levam a nos devotarmos muitas vezes muito mais à nossa vida cotidiana do que a Cristo. E nessa separação que nós fazemos, nós temos que ter cuidado para nos lembrarmos sempre a quem o nosso coração deve devoção. O texto que nós acabamos de ler, nós temos um rapaz, um homem, que está dividido entre duas devoções. O capítulo que nós acabamos de ler, meus irmãos, está no contexto do início dos sofrimentos de Davi. Desde o momento em que Davi se tornou um general de Saul, que a coisa não ficou boa. No capítulo 18 nos diz que quando eles vinham de uma batalha, uma música suscitou todo um problema. A música está no versículo número 7 do capítulo 18. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, a seus 10 milhares. Essa palavra trouxe ciúme no coração de Saul. Saul já não era bom diante de Deus, ele nunca foi. Pelo contrário, nós já vimos que Saul era um homem instável, era um homem frágil, era um homem que não tinha palavra, que não tinha uma devoção completa ao Senhor, ele não servia ao Senhor de coração, ele era um homem só com religiosidade externa, só pro forma. O seu dia a dia não era um dia de serviço ao Senhor. E por 2 vezes ele pecou contra o Senhor. Na primeira vez que ele pecou contra o Senhor tirou dele a dinastia. Deus disse que Jonatas não seria rei. Na segunda vez que ele pecou, Deus disse que tiraria dele o próprio reino e daria a outro que era melhor do que esse. E Deus então ungiu a Davi. Davi rapidamente galgou funções após isso. Ele derrota um gigante filisteu chamado Golias, e em seguida se torna vitorioso em todas as batalhas. Davi então tem 2 funções básicas dentro do reino de Saul. Função de número 1, ele era um general de batalha, ele era um comandante de milhares, então ele vivia em guerras. Função de número 2, tocar a harpa, porque Saul tinha recebido da parte de Deus um espírito maligno que o atormentava e ele só se acalmava quando Davi tocava a sua harpa. O que acontece é que agora, com a inveja de Saul quer matar Davi. No primeiro momento, por meio de estratégias. No primeiro momento, por debaixo dos panos. Ele tenta, de alguma forma, na surdina, tentar matar Davi. Não deu certo. Porque quanto mais ele tentava contra a vida de Davi, mais o Senhor transformava os planos dele em uma coisa boa para Davi. Então ele tentava matar Davi, Deus engrandecia Davi. Ele tentava matar Davi, Deus dava a Davi uma fama ainda maior. Então ele viu que não ia dar certo, e então ele, diante de Jonatas, diz que queria matar Davi, e diante de todos diz que queria matar Davi. Jonatas intercede, ele diz que vai voltar atrás, que não vai matar mais Davi, mas logo em seguida ele de novo tenta matar Davi, até que no último momento Davi foge para a região onde estava Samuel, e lá se esconde na casa dos profetas. E na semana passada nós vimos que Saul manda um primeiro grupo de homens para matar Davi, mas esse grupo é impedido pelo Senhor, de forma que eles começam a louvar e a profetizar e não conseguem matar Davi. Manda o segundo grupo, acontece a mesma coisa. Manda o terceiro grupo, acontece a mesma coisa, até que Saul vai pessoalmente tentar matar Davi, mas ele também é possuído pelo Espírito e ele não consegue se controlar e é detido ali também. Todas as estratégias dele vão por água abaixo, nada funciona para matar Davi.
Agora, meus irmãos, o capítulo número 20 é uma das páginas mais tristes, porque nesse momento há uma transição na vida de Davi. Até então, Saul está tentando matá-lo, mas Davi ainda está ali por perto da família. A partir de agora, Davi vai passar 10 anos fugitivo. Esse é o momento em que Davi resolve fugir. Davi já está fugindo de Saul, foi para a região lá de Gilgal, e agora no capítulo número 20 já se inicia dizendo isso, que Davi foge, porque Davi não vai ficar esperando que o Senhor segure Saul para sempre. A ideia não é essa. Davi sabe que o Senhor protegeu. Lembra que ele teve proteção de vários ângulos. Ele teve proteção de intercessão, proteção de uma estratégia meio estranha que foi da mulher dele. Ele teve várias proteções da parte de Deus, até da própria agilidade dele. Mas agora ele não vai ficar esperando que essa proteção se mantenha na parte de Deus. Ele continua fugindo, ele não quer encarar Saul. É por isso que o versículo 1 começa dizendo que fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá. Ele foge de lá e o que acontece é que ele vai direto para Jonatas. E aí então, queridos, nós vemos uma coisa interessante aqui, que é como Jonatas está dividido entre duas devoções. Os 3 personagens principais desse capítulo, Jonatas, Davi e Saul. Em especial Jonatas. E Jonatas está completamente dividido entre a devoção que ele tem ao seu pai e a devoção que ele tem a Davi. Mas nós precisamos entender que Davi aqui não é um simples rapaz e amigo, porque mesmo que o contexto seja de amizade, irmãos vão ver isso, não é uma amizade qualquer, porque em todos os momentos o conceito é um amor de amigo, eles estão em amizade, mas nós vamos notar que há uma aliança entre eles, e essa aliança é porque Davi é um ungido do Senhor, Davi é aquele que é o rei de Israel, mas por outro lado tem a afeição paterna. Por outro lado, Jonatas é filho de Saul. Como é que ele vai decidir no meio disso tudo? Diante disso, nós vemos um homem, pelo menos em 3 fases aqui. Na primeira fase, logo a partir do versículo do número 1, nós vemos um homem que está dividido entre o seu pai e o seu rei, e o seu ungido, o seu amigo. O texto diz assim, Davi chega para Jonatas, e a pergunta de Davi é bem simples, mas é a mesma pergunta, por exemplo, que Davi vai fazer lá no Salmo, quando ele escreve por esse momento. A pergunta dele é: o que eu fiz? A pergunta de Davi é: por que o rei está querendo me matar? Porque todas as ordens que o rei deu, Davi cumpriu. Todas as vezes que o rei o chamou, Davi foi lá e fez o que o rei mandou. De repente o rei quer matar Davi, e Davi fica pensando: eu fiz alguma coisa de errado. Davi tem um senso de responsabilidade muito grande, a tal ponto que ele diz que se eu fiz alguma coisa errada, lá no versículo número 8, ele olha para Jonatas e diz: eu peço que você mesmo me mate. Davi não fez absolutamente nada contra Saul, e é essa a pergunta dele, é isso que está atormentando o seu coração. O que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? Que pecado diante do teu pai eu fiz para que ele procure me matar? Se ele está querendo me matar, eu fiz alguma coisa de errado. A questão é que ninguém iria buscar matar alguém sem um motivo, e principalmente o rei. Por que o rei ia querer matar alguém? Ele tinha que ter um bom motivo para isso, e Davi quer saber qual é o motivo. E nós vemos uma coisa muito interessante aqui, e triste ao mesmo tempo. Jonatas acredita no pai. E é óbvio que ele vai acreditar, é o pai dele. E ele chega agora e diz: não, Davi, isso é loucura da sua cabeça, meu pai nunca vai te matar. Veja versículo 2, tal não suceda, você não vai morrer, não morrerás. Ele diz: Davi, eu confio no meu pai. E ele diz aí no versículo 2, meu pai não faz nada sem me contar. Veja, Davi, não interessa se é uma grande guerra se ele vai batalhar ou se é uma coisa besta de casa. Tudo que ele vai fazer, ele conversa comigo, eu sou o braço direito dele. Jonatas era o candidato ao trono, Jonatas é que deveria substituir a Saul. E ele diz: ele não faz nada sem me consultar. E veja só, como é que ele iria querer te matar sem me dizer? É óbvio que ele ia me dizer. Vejam, queridos, que Jonatas confia plenamente no pai dele. Confia no pai dele. Davi olha para a situação e diz:
que eu vejo é outra coisa. O que eu vejo é que teu pai sabe da nossa amizade. Seu pai sabe que você gosta de mim. E seu pai sabe que se te contar tudo que ele está planejando, você vai ficar sentido. Você vai tomar dores. E o que é que ele está fazendo? Ele está escondendo tudo de você. Mas o que é que eu sinto? Eu acho interessante o que ele diz aí no final do versículo 3. Ele diz, o que eu sinto é que eu estou a um passo da morte. Jonatas, eu estou a um passo de morrer. Teu pai quer me matar. Jonatas não acredita nisso. Jonatas não entende que o pai está tramando pelas costas dele. Ele diz, olha, o teu pai está escondendo isso de você. Ele está tentando me matar. Mas como convencer um filho de que o pai dele é um ímpio? Como convencer um filho de que o pai dele é um filho de Belial, que está tentando matar o ungido do Senhor? Como convencer um filho quanto a isso? Eles descobrem, então, que há uma necessidade de tramar alguma coisa, de pensar numa maneira de descobrir a verdade. Porque, principalmente, Jonatas, que está dividido aqui, precisa encontrar uma saída. E a saída é bem interessante, porque Jonatas olha para Davi e diz, qual é o teu plano? O que é que você deseja fazer? O que você estiver planejando aí, eu vou executar. A ideia é descobrir. Havia uma festa que sempre acontecia mensalmente lá, a chamada Festa da Lua Nova. Se o nome é Festa da Lua Nova, que dia ela acontece? Na Lua Nova. Não tem muita coisa para a gente pensar aí, não. É a Festa da Lua Nova, ela acontece na Lua Nova. Então, toda vez que tinha uma lua nova, eles faziam essa festa. Eles faziam sacrifícios pacíficos ao Senhor, e no sacrifício pacífico, uma parte da comida era queimada para o Senhor, mas outra parte era servida como refeição. Então, eles juntavam as famílias diante desse sacrifício e comiam essa refeição. E o palácio fazia isso também, de forma que havia um cerimonial de 3 dias de festa, os 3 dias de festa da lua nova. Todo mundo se sentava numa mesa e comia. Nessa mesa, Davi deveria se sentar, porque Davi é um dos generais do rei. E seria uma afronta ao rei Davi faltar, porque era uma forma de honrar o rei, você estar presente, porque você era uma pessoa importante do rei. Então você não podia faltar assim. Qual era o plano de Saul já? Saul já esperava que Davi, por obrigação, estivesse lá. Davi, então, tem um plano bem interessante. Davi faz o seguinte, vamos testar Saul. Vamos testar Saul. Ao invés de eu ir para a festa, eu vou me esconder. O que é que você vai fazer? Chegando na festa, você vai examinar como é que Saul vai reagir. Se Saul ficar tranquilo e te perguntar onde é que eu estou, você vai dizer o seguinte, diga assim, olha, minha família lá em Belém faz também um sacrifício. Eles também fazem sacrifício. E todo ano eu fico no palácio e eles fazem sozinhos lá. Dessa vez, a minha família pediu para que eu fosse para lá. Porque a festa da Lua Nova era uma festa familiar. Era uma festa onde a família comia junto. E eles estão me pedindo para eu ir para lá. Então, você vai dizer para eles assim, olha, Davi foi para Belém, ele me pediu esse favor e eu deixei ele ir porque a família dele está fazendo um sacrifício lá e aí vai. Agora, veja só, veja como é que Saul reage. Essa era a questão. Se Saul reagir bem, versículo 7, se ele disser, não, está tudo bem, é a família dele, né? Está tranquilo. Ele diz, então eu vou ficar em paz e eu vou voltar. Está tranquilo, porque aí eu sei que ele não está querendo me matar. Mas se ele ficar com raiva, o texto diz, se ele ficar indignado, aí, meu irmão, você vai saber o seguinte, que ele já estava planejando me matar. Aí você vai ter essa confirmação. Mas é interessante que, diante disso tudo, como é que Davi consegue propor isso para um filho? Já notou isso? Já imaginou, você chega para um filho e diz, olha, teu pai está querendo me matar, e o filho diz, não, eu confio no meu pai diz tudo para mim, meu pai não está querendo te matar coisa nenhuma. Ele diz, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma estratégia para desmascarar o teu pai. O que é que você acha que esse filho vai fazer? Esse filho agora tinha que decidir, ou montava uma estratégia para desmascarar o pai, ou simplesmente olhava para Davi, Davi, me perdoe, mas a gente não tem mais nada, você desconfia do meu pai, e quem desconfia do meu pai não pode ficar assim, então, cada um para um lado. Não, Jonatas se baseia, meus irmãos, numa coisa bem interessante. Versículo número 8, ele diz assim,
Usa, pois, de misericórdia para com... Davi diz, usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. O que é que Davi lança aqui? Nós fizemos uma aliança. E não uma aliança qualquer, foi uma aliança no Senhor. O que une esses dois é ainda mais forte do que o que une Jonatas e Saul. Porque o que une Jonatas e Saul é laço de sangue. O que une Jonatas com Davi é um laço do Senhor. Eles têm um pacto um com o outro. É por isso que o que eles vão fazer agora é lembrar o pacto que eles têm com Deus. Jonatas olha agora para Davi e reafirma tudo isso a partir do versículo número 9. Diz Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu. Se eu soubesse um negócio desse, eu não ia te dizer. É claro que Jonatas ia dizer. Daí então Davi pergunta a Jonatas, que tal você me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas diz, vamos arranjar um jeito de fazer isso. Davi pergunta, como é que você vai me responder se você descobrir que seu pai quer me matar mesmo? Eles não podem simplesmente procurar Davi, porque se ele sair da presença do pai, o pai querendo matar, o pai vai segui-lo e vai encontrar Davi, vai mandar matar Davi. Eles têm uma estratégia bem interessante. Jonatas diz, vamos para o campo. No campo eles montam uma estratégia nesse campo aqui. Qual era a estratégia? Era bem simples. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou sondar meu pai, versículo número 12, ver se ele é favorável a você, e eu mando te dizer. Se ele te quiser fazer o mal, que Deus faça isso comigo. Se eu não disser para você, ele diz isso no versículo 13, se eu não disser para você que ele quer te matar, e segundo, se eu não te deixarei ir embora. E aí ele termina o versículo 13 dizendo, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Eu acho interessante isso, porque ele já reconhece Davi como ungido do Senhor, como o pai dele foi. Notou? Ele já reconhece Davi como ungido. Ele diz, e que o Senhor seja contigo. Ou seja, eu assumo uma posição ao teu lado, se eu descobrir isso. Eu fico do teu lado, se eu descobrir com meu pai. Como é que a gente vai fazer? A gente vai montar uma estratégia. Mas eu quero que você note que, enquanto ele faz isso, ele reata a aliança. O que é que faz Jonatas começar a se decidir? É o fato de que ele tem uma aliança. A aliança, meus irmãos, é a base da devoção. O que Jonatas está dizendo aqui é que eu tenho uma aliança contigo, por isso eu estou devoto a você. Que se tiver de decidir entre mim e o meu pai, eu ainda estou confuso aqui, eu estou dividido, mas se eu tiver de decidir, eu quero que você saiba por que eu vou decidir. E aí ele diz assim, ó, versículo 14, se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da bondade do Senhor para que não morra? E aí então, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas aqui ele é profético, porque foi exatamente o que aconteceu lá na frente. Se você for para 2 Samuel capítulo 9, diz que quando o Senhor deu todas as vitórias para Davi e não existia mais inimigos para Davi, Davi olha para todos os lados e pergunta, existe alguém da casa de Jonatas para quem eu exerça bondade? De onde ele tirou essa ideia para que eu exerça bondade? Daqui, ó. Jonatas disse, você vai exercer bondade, mesmo que eu não viva. Notem, Jonatas já sabe que não vai escapar vivo dessa situação. 10 anos depois disso aqui, Jonatas vai morrer. 10 anos depois. Jonatas diz aqui, mesmo que eu morra, cuide da minha família. Só que morreram Jonatas e os filhos dele todo, porque Deus não queria deixar nenhum tipo de linhagem. Note como seria estranho, de repente, a linhagem santa de Davi, o rei de Israel, misturado com essa bagunça que é a família de Saul. Ia ser confuso, ia ser problemático. Deus não ia permitir,
por isso que nem Jonatas podia ficar vivo. O pacto que eles fizeram antes incluía Jonatas como braço direito de Davi. Deus nem isso queria. Jonatas chega e diz: pode ser que eu morra nesse processo então. Pode ser que eu morra nesse processo. Cuide da minha família. A questão é que não sobra ninguém junto da família de Davi que seja de Jonatas. Porque Mical, nós vamos descobrir que Mical era uma mulher horrível. Era uma mulher que era igualzinho o pai. E o Senhor não permitiu que Davi fizesse filho em Mical. Agora eu vou pensar nisso. Primeira mulher de Davi, e Davi não consegue fazer o filho nela. Na mulher de Urias, só precisou de uma noite. E o filho estava feito. Deus cerrou a madre de Mical e não permitiu que Saul tivesse descendência na família de Davi. Porque não era para nenhum filho de Davi ser descendente de Saul. Mas Jonatas deixou um filho, um aleijado, lá no capítulo 9. E Davi o encontra. E o texto do capítulo 9 nos diz que esse rapaz, esse homem, viveu a vida toda dentro do palácio, comendo ele e toda a sua família da mesa de Davi. O que é que une esses dois? Aliança. Não é só amor, não é porque eles gostam, não é só amizade. Eles têm mais do que isso. Jonatas tem uma aliança com o ungido do Senhor. A estratégia que ele vai fazer agora é a seguinte: não tem como eu chegar para você dizendo: olha, você tinha razão, meu pai quer te matar. Se eu vier te procurar, vai dar muito errado isso. E eles fazem um juramento, versículo 16 e 17, e aí armam uma coisa, dizendo o seguinte: na lua nova, nós vamos montar uma estratégia e nós vamos tentar descobrir se meu pai quer te matar. E aí nós montamos uma estratégia para que eu diga isso a você. E aí nós encontramos uma segunda fase de Jonatas. Na primeira é um homem dividido. Nessa segunda agora ele vai ser um homem completamente decepcionado. Decepcionado com seu pai. Porque basicamente eles estão lá na festa, depois de montar a estratégia, eu volto para a estratégia depois, e estão lá na festa, e o texto nos diz que, sentados à mesa, Davi estava escondido no campo, versículo 24. Davi estava escondido no campo, era festa do ano, o rei está à mesa, e o texto faz questão de dizer, versículo 25, como é que era a montagem da mesa. Olha onde é que Saul está. O texto diz assim que Saul estava sentado na sua cadeira, junto da parede. Por que ele está junto da parede? Ele está com medo de morrer. Ele está se protegendo. Se ele fica perto da parede, não vai ser atacado por trás. Ele está encostado na parede. Na frente dele, quem está? Jonatas, o próprio filho dele. Do lado dele, quem está? Abner, o general dele. Do outro lado deveria estar Davi. E o texto nos diz que Saul olhou para a cadeira vazia de Davi, porque a cadeira estava lá separada. E Saul olha para aquela cadeira e viu que Davi não estava lá no primeiro dia. Ele pensou assim: aconteceu alguma coisa para ele não vir? Aconteceu alguma coisa para ele não vir? O que é que ele pensou que pode ter acontecido? Ele diz: ele está impuro. Era uma festa, mas que ao mesmo tempo tinha um conceito de religiosidade. Não era simplesmente uma questão de uma festa de comida. Vai falhar. Pronto, agora não cai mais não. Era uma festa religiosa. Então, como festa religiosa, as pessoas tinham que estar puras espiritualmente. O que podia ter acontecido com Davi? Davi podia ter tocado num cadáver. Davi podia ter tido relações sexuais com a sua esposa. Se ele teve relações, ele não podia participar da festa, ele estava impuro. O que ele deveria fazer, de acordo com a lei? Ele deveria tomar um banho, deveria trocar de roupa, esperar 24 horas e ele então estava limpo de novo. Então Saul pensou: se ele faltou hoje, é porque ele ficou impuro por algum motivo. Ele tocou em alguma coisa impura, ou ele teve relação com a esposa e tal, ele é casado, mas amanhã ele está aqui. Quando chegou o segundo dia, adivinha? Davi faltou de novo. Aí Saul chega para Jonatas para perguntar cadê Davi. E eu acho interessante a forma como ele pergunta. Olha aí, versículo de número 27. Ele olha para Jonatas e diz: por que não veio comer o filho de Jessé?
Ele não sabe o nome de Davi? Não, é porque ele não quer mais se referir a Davi pelo nome. Isso é uma forma desdenhosa de falar. Ele vai fazer a mesma coisa com o sacerdote mais à frente. Ele não vai mais dizer o nome de Davi, porque ele quer matar Davi. Então ele não quer nenhum tipo de vínculo de amor com Davi. Ele não quer nem dizer o nome de Davi. Ele diz o filho de Jessé. Por que ele não veio hoje? Ontem. Eu entendo. Pode ter o motivo dele. Segundo dia? Por que ele faltou o segundo dia? Jonatas então entra com o que tinha planejado com Davi, a conversa. A conversa de Jonatas diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Era uma mentira que eles estavam contando, não tem jeito, era uma mentira. Davi não foi para Belém, coisíssima nenhuma. E aí é interessante que Jonatas também dá uma enfeitada também. A ideia de Davi é, diga que minha família mandou me chamar e que eu fui lá em Belém. Jonatas dá uma melhorada no negócio, Jonatas deixa o negócio mais bonito. A palavra que Jonatas usa, por exemplo, para que Davi pediu para ir, é a ideia de que ele era um bate-volta. Davi pediu para ir lá e voltar. Não é para que Davi pediu para ir para lá. Davi pediu para ir lá e voltar. Por que ele está tentando mostrar para Saul? Não, ele não foi para lá para se organizar, montar um exército, se estabelecer e depois vir contra você. Não foi isso. É um bate-volta. Ele só queria ir lá, comer e voltar. E tem mais. O irmão dele insistiu para que ele fosse. Aí eu falei com ele, mas meu irmão está insistindo. Todo ano a gente tem a festa, você não está aqui. Vem aqui também e tal. E insistiram. E eles insistiam nada. Você se lembra como é a família de Davi? Eles não estão muito preocupados com Davi, não. Eles iam insistir nada. Mas a ideia era boa. A ideia era boa. E foi isso que Jonatas fez. Ele diz, olha, ele insistiu. E aí eu deixei ele partir, para que ele veja os irmãos dele. E por isso ele não está aqui hoje. E o que eles esperavam? A reação de Saul. Se a reação foi, tá certo, ele trabalha bastante, não faz mal nenhum ele ter ido. Aí ele entenderia que Saul não queria matar. Mas se Saul ficasse com raiva, ele entenderia qual era a ideia. E aí vejam a decepção desse filho aqui. O texto nos diz que acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Porque quando você está frustrado, porque o seu plano não está funcionando, você desconta em que estiver por perto. E o que é que Saul faz aqui? Saul fica com raiva de Jonatas. E é porque o texto não tem esse palavrão aqui, mas é um bocado de uma esculhambação grande aqui, que ele dá. Porque se você prestar atenção, ele esculhamba com a mãe dele. Ele não se tocou que ele esculhambou com a esposa dele, que com ele também, mas tudo bem. Em outras palavras, você não é meu filho, sua mãe me traiu. Ela é filho de alguma coisa. Filho de uma cancela batedeira. Mais ou menos é isso que ele disse. Veja o que ele fala aí. Ele diz assim, olha, filho de mulher perversa e rebelde. Ele nem se tocou que estava falando da mulher dele, mas tudo bem. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e vergonha do recato da tua mãe. Ele está dizendo, você não é meu filho. Você escolheu ele e não a mim. Veja que situação difícil. Veja que situação difícil. De repente, agora, por causa de Davi, nós temos um conflito familiar, onde um pai está contra um filho. E o texto nos diz que Saul, indignado, xinga o seu próprio filho Jonatas, fica irado com Jonatas, e olha que ele continua usando os mesmos termos, versículo 31. Enquanto o filho de Jessé viver, nunca é Davi mais. O filho de Jessé, ele traz um argumento tentando convencer Jonatas de que Davi é perigoso. Ele está dizendo, enquanto Davi for vivo, olha só, você não estará seguro e o trono não estará seguro porque Davi vai tomar o teu lugar. Saul já sabe, mas Saul está omitindo de que a guerra de Saul não é contra Davi. Porque quem disse que Saul não iria continuar reinando não tinha sido Davi. Foi Deus. Quem disse que Jonatas não ia ser rei não foi Davi. Foi Deus. Então contra quem Saul luta? Saul luta contra Deus. Ele tem convicção disso. Ele sabe que Deus já escolheu um outro rei. Então ele está lutando contra o próprio Deus. E o que é que ele está tentando fazer?
convencer Jonatas a se tornar inimigo de Deus também e lutar contra Deus para manter o seu trono. Ele está dizendo, enquanto Davi for vivo, você pode morrer a qualquer instante, porque ele quer o teu lugar. E o reino vai ser dele. É isso que vai acontecer. Por isso, mande buscar Davi agora para matá-lo. Jonatas tenta argumentar, porque afinal de contas, no capítulo número 19, Jonatas já conversou com Saul e deu certo. Jonatas tenta conversar de novo e ele faz a mesma pergunta que Davi fez. Meu pai, por que ele tem que morrer? O que foi que ele fez para que ele tenha que morrer? Tem alguma coisa que Davi tenha feito? Resposta, não. E quando você não tem uma resposta para um filho que está fazendo uma pergunta incômoda, você jura dar uma lapada nele. Foi isso que Saul fez. Saul diz, Davi vai te matar. Mas adivinha quem tenta matar Jonatas? É Saul. Porque no momento em que se decide por o ungido do Senhor, até dentro da própria casa se consegue inimigos mortais. Saul sempre andava com sua lança. Já tinha tentado espetar Davi algumas vezes. O texto nos diz que Saul então atirou a lança. E não foi atirou para perto de Jonatas. O texto diz que atirou a lança para o ferir. Ele queria agora atingir Jonatas. Ele tenta matar Jonatas. E o texto nos diz que Jonatas ficou indignado. Jonatas ficou encolerizado, versículo número 34. O que nos leva a uma terceira fase na vida de Jonatas aqui. Na primeira, Jonatas está dividido. A aliança que ele tem com Davi é a única coisa que o sustenta. No segundo momento, ele está decepcionado, porque ele esperava que o pai dele fosse outra pessoa, e não era. Ele descobriu o coração do pai dele. O coração do pai dele é um coração ímpio, mau, que está lutando contra os desígnios do Senhor e lutando contra o ungido do Senhor. Agora nós temos um homem decidido, no versículo 34. Ele ficou encolerizado, levantou-se da mesa, não comeu mais com o pai no segundo dia. No terceiro dia, ele foi montar a estratégia para avisar Davi. A estratégia era bem simples. Davi deveria ficar no campo, perto de uma pedra chamada Pedra de Ezel. Era uma espécie de lajedo. Davi deveria ficar escondido nessa pedra lá. A estratégia era a seguinte: eu vou chegar com o rapaz meu escudeiro, e eu vou fingir que estou treinando a flecha, com flecha, tiro ao alvo. E eu vou atirar uma flecha. Se eu atirar a flecha e a flecha cair para cá do moço ou do rapaz que tiver, eu vou gritar para ele: olha, a flecha está para o lado de cá. E aí, Davi, você vai entender que meu pai não te odeia e ele gosta de você. E aí você pode vir e conversar com o meu rapaz e a gente volta para casa. Agora, se eu tirar a flecha e a flecha cair do outro lado do rapaz, e eu gritar para o rapaz: a flecha está do outro lado de você, depois de você, como se o rapaz estivesse procurando a flecha, Davi, aí você já sabe que você tem que fugir. A expressão que ele usa é exatamente isso: apressa-te. Você vai fugir, você deve fugir. E o que aconteceu foi exatamente isso. Ele foi com o rapaz no outro dia, atirou a flecha, olhou para o rapaz e disse: vai rápido, a flecha está do outro lado. O rapaz estava vendo. Esse negócio é estranho, né? A flecha está aí, está depois de você e tal. Aí o texto diz: o rapaz não entendeu coisa nenhuma. Por que ele estava dizendo onde é que estava a flecha? Você estava vendo a flecha? Ele foi lá, pegou a flecha, a flecha, está do outro lado aí, está aí do outro lado. O coitado do rapaz fica a ver navios, e o texto faz questão de dizer porque ninguém sabia dessa estratégia, só eles dois. Mas qual era a ideia dele ficar insistindo nisso? Era para saber se tinha mais alguém por perto. Aí ele viu que não tinha mais ninguém por perto. Quando ele viu que não tinha mais ninguém por perto, ele pega as armas, as flechas e o arco, dá para o jovem e diz: leva para casa. Leva para casa. E aí acontece uma das cenas mais tristes que a gente tem no livro de 1 Samuel. O texto nos diz que, após o jovem levar para a cidade, versículo 41, levantou-se Davi
do lado sul e prostrou-se, rosto em terra, 3 vezes. Davi se levanta arrasado. Mas por que ele está arrasado? Porque o seu rei está querendo matá-lo. Sei que Davi tinha feito absolutamente nada para morrer. Ele chora. 3 vezes ele chora. Porque ele entende que naquele momento não tinha mais saída. Saul era o inimigo dele. E Saul iria tentar matá-lo. O texto nos diz que esses dois se abraçaram e se beijaram. Aí o pessoal se aproveita dizendo que aqui é um ato homossexual. É nunca saber o que é amizade de verdade, nem entender o básico do básico de como funciona uma amizade oriental. Eles não são como nós, não. Eles andam de mão dada na rua. Tem um amigo meu, vou dizer o nome dele, que quando foi para essa região, me disse: você ficava andando de mão dada com os outros na rua. Porque lá você não pode andar de mão dada com a mulher. Você tem que ir na frente e a mulher tem lá atrás. Mas seu amigo, você tem que andar de mão dada com ele para você dizer que gosta dele. Então, para nós é estranho isso, né? Para eles não, para eles é cultural, para eles é assim que funciona. Como é que se recebe um amigo? Beijando. Como é que se recebe uma mulher? De longe. É assim que funciona. E aí, então, o texto nos diz que eles se abraçaram, beijaram, choraram, mas o texto para dizer o seguinte: Davi, porém, chorava mais. Não foi uma mera despedida, gente. Para Davi foi muito difícil, porque quem Davi tinha agora? Ninguém. Davi não tinha mais o apoio do rei, Davi não tinha mais o palácio, Davi não tinha mais homens, Davi não tinha família. Jonatas, depois disso aqui, voltou para casa, para os amigos. E Davi? Para lugar nenhum. Davi não tem mais casa, Davi não tem mais ninguém. Davi foi completamente abandonado, deixado por todos. Davi chora profundamente. Jonatas faz a única coisa que é possível fazer: lembrar a Davi da aliança que eles têm. Porque é a única coisa que sustenta eles dois. Jonatas reafirma dizendo: eu agora decidi, eu sei de que lado eu estou. Eu sei de que lado eu estou. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor. O que nos une é o Senhor. Nós fizemos juramento. O Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Acho isso aqui fantástico. Porque lá em Gênesis capítulo 3 existe uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente que é Cristo. Aqui nós temos Jonatas dizendo: eu quero uma união entre ti e a minha descendência. Para você ver que nem todo filho de cobra é cobra. Porque Saul é filho da serpente, mas Jonatas não. Jonatas tomou uma decisão aqui. Jonatas decidiu amar o ungido do Senhor e ter uma aliança com ele. E então o texto nos diz que Davi se levantou e se foi, e Jonatas foi para a cidade. Inicia-se então o sofrimento de Davi, a partir do capítulo 21. Eu nem preciso dizer que Davi sempre é um símbolo do ungido que é Cristo. Mas nós estamos muito mais próximos de Jonatas do que nós gostaríamos de pensar. Da mesma forma que Jonatas, nosso coração fica dividido vez ou outra. A quem nós amamos mais? Nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos um pacto com Ele, nós fizemos um contrato com Ele, nós estamos para sempre com Ele, mas parece que as coisas em que nós amamos estão muito próximas de nós. E às vezes até o laço de sangue, de amizade que nós temos com as pessoas do mundo, nos deixa divididos entre Cristo e essas pessoas. Mas Cristo, meus irmãos, nos diz com todas as letras, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, que nós não podemos ficar divididos, porque da mesma forma que Jonatas precisou decidir
entre o amor que ele tinha pelo Pai e a aliança que ele tinha com o ungido do Senhor. O Senhor Jesus, no capítulo de número 14 de Lucas, nos lembra que o Senhor espera do povo dele uma decisão, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, você não pode ter um coração dividido. Jonatas nos mostrou, meus irmãos, que às vezes a dúvida nos surge e que a gente fica realmente dividido entre o amor de sangue, entre o amor de amizade e Cristo, mas ele chega agora e diz, você precisa tomar uma decisão. Às vezes, quando você confirmar que essa pessoa é inimiga de Cristo, você precisa entender, você tem que ficar com Cristo. O seu amor e a sua aliança é com Cristo, e Cristo diz, e se você decidir o contrário, vocês não são dignos de mim. Vocês não me merecem. Você não pode ser o meu discípulo. Nós não podemos ser, meus irmãos, pessoas divididas entre Cristo e a riqueza, entre Cristo e o mundo, porque quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E mesmo que seja um parente nosso, se ele for inimigo do Senhor, nós não podemos ficar divididos entre os dois. Lembro de uma senhora que eu encontrei, ela abandonou a Cristo e a igreja, e ela estava muito doente, ela estava com um problema sério de coluna, e ainda tinha tido um derrame no olho, e eu fui visitá-la, e chegando lá, conversando com ela, ela achou que eu ia dar consolo a ela. Eu olhei para ela e disse, por que você abandonou o Senhor? Ah, porque meu filho disse que ou eu deixava a igreja, ou ele nunca mais falava comigo. Eu disse, onde está seu filho? Em São Paulo. Ele te deixou, não foi? E você abandonou o Senhor, não foi? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você não é digna de ser discípulo de Cristo. Porque você amou mais o seu filho do que o Senhor. Você não deveria ter amado seu filho mais do que o Senhor. Mas todos aqueles que amam a Cristo, mais do que os seus parentes, mais do que as coisas do mundo, Mateus, capítulo de número 19, nos diz assim, ele falando sobre riquezas e poder, ele diz no versículo 29, todo aquele que te tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que o texto nos está dizendo é que ninguém perde quando tem aliança com Cristo. Mas quando nós estamos divididos, meus irmãos, nós perdemos muito. Nós perdemos muito. Qual é o desafio que nós temos hoje? Não é problema nenhum ficar às vezes dividido. Mas o mundo e sua família vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos ser pessoas que têm uma decisão concreta em ter aliança com Jesus. Ter aliança com Cristo. Porque quando tivermos uma aliança com Cristo, Ele será para nós melhor do que pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, bens. Ele será tudo para nós. Esse é o nosso desafio hoje. Não fique dividido entre Cristo e mais nada e nem ninguém. Se você tem uma namorada ou um namorado que te divide de Cristo, abrace a Cristo. Se você tem um filho que te divide de Cristo, abrace a Cristo. Se você tem um esposo ou uma esposa que te divide de Cristo, abrace a Cristo. É melhor perder tudo, até a própria vida, do que perder a Cristo. É Ele que nós amamos. Que seja hoje o dia que você vai reafirmar a sua aliança com o ungido do Senhor e vai decidir por estar sempre ao lado dele. Vamos orar?
Senhor meu Deus, quantas vezes, Senhor, nós ficamos divididos entre o amor pelo Senhor e amor pelo mundo. Nós nos dividimos em amor pelas coisas, amor por nós mesmos, amor por um parente. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, para que o nosso amor esteja baseado na aliança que nós temos com o Senhor e que o nosso amor por Ti seja maior do que qualquer amor que o mundo possa nos oferecer. Dá-nos, ó Senhor, a graça de decidirmos por Ti hoje pela manhã. Que tudo aquilo em que o nosso coração tem se apegado e tem sonhado seja abandonado e colocado aos Teus pés, para que possamos sempre nos lembrar de que nosso acordo, nossa aliança em Te amar por toda a eternidade, e que nós não precisamos de nada mais ao nosso redor, a não ser do Senhor, porque quando buscarmos o Senhor nos dará todas as outras coisas. Toma o nosso coração hoje pela manhã, Senhor, para que nós possamos decidir Te amar e ter sempre uma aliança contigo e abandonar qualquer coisa que nos impeça que seja inimiga do Senhor. No nome de Cristo é que nós te rogamos. Amém.